Os irmãos, para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Capítulo 5, nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 12. Amém? Isso já está ali no telão, vamos fazer a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Até aqui podemos assentar. Esse texto que nós lemos é muito conhecido e nós todos tivemos a oportunidade já de trabalhar com alguns ensinamentos, onde nós conhecemos como sermão, o nome mais popular, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o Sermão das Beatitudes, o Sermão das Bem-aventuranças. Mas nós entendemos que este é um dos ensinamentos que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos e para a igreja. E se nós formos observar, é um dos estudos mais bonitos e mais amplos da Bíblia Sagrada, para nós termos como exemplo de ensinamento deixado por Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto bíblico e vemos a trajetória que Jesus Cristo vinha fazendo, no capítulo anterior diz que Jesus havia deixado Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima. E aqui nós estamos vendo que o chamado que Jesus fez aos seus discípulos, eles tinham uma profissão, e eram homens que viviam da pesca, num lugar chamado o Mar da Galileia. Mas o texto que nós lemos aqui, Jesus já havia chamado os seus discípulos, eles já estavam com Jesus. E o texto inicia no verso 1 dizendo que Jesus, vendo uma multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mas Jesus, vendo esta multidão, não se aproximou de Jesus somente os discípulos. Eu quero falar um pouco desta multidão, que todos nós já pregamos, já ouvimos alguém falar que aonde Jesus estava,
sempre havia uma grande multidão. Só que quando Jesus estava ensinando aqui o Sermão do Monte, quem era essa multidão que estava com Jesus? Como eu disse, era uma cidade que a classe que viviam ali, o povo, eles eram divididos em 3 classes. Tinha aqueles que eram os ricos, que eram os que tinham seus próprios negócios e comércios. Tinha aqueles que eram os que trabalhavam no campo e aqueles que trabalhavam da pesca. Embora Jesus já havia desfalcado a pesca naqueles dias, porque havia chamado alguns pescadores para o seguir. Quando Jesus leva eles a esse monte, ainda esses dias eu vi uma ilustração, um vídeo mostrando a visão que Jesus tinha desse lugar onde Jesus estava ensinando. Jesus vai a um lugar alto, a este monte, e de lá Jesus tinha uma visão bem ampla. Porque de um lado, Jesus podia avistar o mar da Galileia. De um outro lado estava a cidade. E do outro lado conseguia ver os campos, os lugares onde se faziam as plantações. E naqueles dias, os homens, os pais de famílias, saíam pela manhã e iam até a praça central da cidade, em busca de que alguém o contratasse para um dia de trabalho. E as contratações para o trabalho diário, isto era feito bem pela manhã. E eles ficavam em um determinado ponto esperando que alguém passasse e contratasse. Embora passavam-se ali, mas nem todos aqueles que iam até esse lugar eram contratados para trabalhar. Alguns pais de família saíam de casa e diziam talvez para sua esposa: vou até a praça, hoje eu vou trabalhar e no final do dia vou trazer o alimento para casa. Alguns levavam até mesmo consigo as suas famílias, para que aonde ele conseguisse o trabalho ou o alimento, ele pudesse também dar o alimento para os seus filhos. Mas quando isso não acontecia no primeiro horário do dia, eles permaneciam ali até ao meio-dia, esperando que alguém até o meio-dia ainda pudesse passar e trazer uma proposta para um dia de trabalho. E quando isso não acontecia, eles ficavam ali. Voltar para casa de mãos vazias, voltar para casa e não ter o que levar para a mesa, olhar para o comércio e muitas vezes ser rejeitado por aqueles que tinham posses. Mas quando eles olhavam para Jesus, e a Bíblia sempre diz que Jesus saía de onde estava pela manhã, e Jesus não ia à praça, mas Jesus ia ao monte, às vezes para orar, às vezes para ministrar uma palavra para os seus discípulos. E aqueles homens que não haviam conseguido trabalho, não eram apenas homens que estavam ali por não ter conseguido o seu trabalho, não eram homens desocupados, mas eram homens que tinham um projeto para aquele dia. Mas o seu projeto não deu certo. Voltar para casa, porque não ouvir uma palavra. Então as pessoas que Jesus ministrava, que Jesus ensinava, eram essas pessoas. A multidão que seguia Jesus era um povo que passava por necessidades. Era um povo que sentiu na pele a fome.
Era povo que olhava e talvez tinha até o desejo de fazer algo com aqueles que os desprezavam. Mas eu vejo a mensagem que Jesus Cristo traz para eles. E é uma mensagem que ela confronta com a situação que aqueles homens estão vivendo. Porque Jesus fala para eles assim: bem-aventurado os pobres, mas de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava ensinando para aqueles homens, para aquele povo que estava ali, algo que eles não tinham. Eles só não tinham trabalho, só não tinham alimento, não, eles também eram pobres de espírito. E agora Jesus traz uma palavra para eles, para despertar deles o ânimo e poder contemplar com fé um ânimo para o seu espírito. Aleluia. E é tão bom a maneira em que eu vejo Jesus ensinando, porque Jesus começa dizendo para eles, talvez Jesus não precisava ouvir o que eles tinham vontade de falar para Jesus, porque Jesus já conhecia a necessidade de cada um. E Jesus dizia para eles assim: porque vocês estão ansiosos com o dia de amanhã. Lá de onde Jesus estava, Jesus fala: olha os lírios do campo, olha a relva, olha os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiro, mas observam eles. Mas o Pai cuida deles todo dia. Não seriam vocês melhores do que eles? Então, quando Jesus começa dizendo isso para eles, Jesus traz eles para uma realidade, que às vezes nós nos nossos dias também estamos assim. Passamos por algumas necessidades, por algumas situações, esquecemos de olhar que ainda há um Deus no céu, que da mesma maneira que Ele cuida dos pássaros, dos pequeninos, Ele também tem cuidado de nós, não tem deixado faltar, tem suprido as nossas necessidades. Então, quando eu disse Jesus traz aquele povo de uma maneira para poder pegar da situação que eles estão vivendo, trazer para eles uma palavra dizendo para eles: alegra-te, porque foi chegado para vocês o reino dos céus. Talvez você não teve hoje o seu dia de trabalho, você não teve hoje a oportunidade que você gostaria de ter, mas você está recebendo uma palavra, que aqueles que estão lá no comércio, correndo de um lado para o outro, que muitas vezes até desprezaram você no dia de hoje, não chegou para eles ainda, mas tem chegado para você. E olha que maravilha que Jesus começa a ensinar. E a forma em que Jesus começa dizendo para eles: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Como eu disse, nem todo o povo da cidade eram pescadores.
nem todos tinham a oportunidade de trabalhar no campo. Nem todos os senhores tinham os seus servos para atender todas as suas necessidades. Porque os servos, uma vez que sendo servo contratado pelo seu senhor, ele também ia para trabalhar na casa. Alguns ficavam na casa da família e outros iam para o campo. Mas esses não, esses aqui eram aqueles que vinham em busca de um dia de trabalho. Eles não tinham um senhor. Aleluia. Mas bem-aventurado que naquele dia eles encontraram um senhor que não tinha para eles um dia de trabalho, que não tinha para eles uma oportunidade de um dia de trabalho para ganhar o seu dinheiro, mas tinha a oportunidade de dizer para eles que grande era o seu galardão nos céus. E esse povo que ficava com Jesus, ouvia uma palavra, passava o dia com Jesus. E quando chegava no final do dia, eles tinham que voltar para casa. Quando chegava ao final, como se diziam, da jornada, né? Porque eles saíam para fazer uma jornada, que eram os dias de trabalho, se chamavam jornada. Mas eles não receberam uma jornada naquele dia. E agora, o que fazer? Voltar para casa. Mas essas palavras lhe davam força, porque Jesus tirava eles de uma situação em que eles estavam vivendo e levavam eles para uma dimensão espiritual. Nessa oportunidade, Jesus falava de algo que eles nunca haviam parado para observar. Quando Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Quando Jesus fala sobre esse limpo de coração, aquele que tem fome e sede de justiça, e Jesus fala também sobre o pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, isso aqui quebra qualquer um que está com o coração cheio de qualquer tipo de maldade, qualquer tipo ou desejo, vontade de fazer algo com justiça contra o outro. Quem sabe aquelas pessoas olhariam para o comércio onde muitas vezes eles eram discriminados. E eles ficavam na praça, porque lá na praça já era mesmo um lugar onde ficariam ali aqueles que iam trabalhar, os mendigos, os pobres, todos ficavam ali. E a opressão da própria sociedade. Talvez o coração do homem estava cheio, com desejo de fazer algo. Aí Jesus vem e prega uma palavra dessa. Você que tem o coração cheio, com sede, tem fome e sede de justiça. Porque muitas vezes você olhava e talvez dizia: é injusto isto. Porque eu estou vivendo nesta situação. E eu olho para eles e parece que eles não passam necessidade. Fico aqui e parece que os olhos deles não me veem neste lugar. A minha vontade era de poder sair, fazer uma jornada de trabalho hoje, mas ninguém me viu neste lugar. Aí Jesus vem e fala sobre o pacificador. O que é pacificador é aquele que, em meio às discussões, em meio às lutas,
em meio às guerras, em meio às batalhas, sempre vem alguém com o nome de pacificador. Alguém que veio para trazer paz em meio a um conflito. Aí Jesus transfere isso aqui para eles. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que tem paz consigo. Aquele que em meio às lutas e os conflitos, ele tem a paz para oferecer. Ele não entra na luta, ele não entra na guerra, mas ele entra para trazer paz. Aleluia. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu estava dizendo aqui, dessa jornada, é por isso que nós vemos, em partes, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e Jesus fala com os seus discípulos, e como poderia despedir agora este povo, que ficaram conosco aqui esse tempo todo, e muitos deles estão aqui com as suas famílias, com seus filhos, estão fora da cidade, e até retornarem para suas casas, ao lugar onde eles vão dormir, eles não tiveram nada para comer nesse dia. Como podemos despedir eles assim? E é aí que nós vemos a multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus entrando com a providência, aleluia. Aí nós falamos assim, mas pastor, aquele povo ficaram o dia todo, e às vezes já era noite, e muitos deles não iam nem embora. Mas aí nós vemos ali a providência, porque na visão de Jesus Cristo, Jesus estava preparando os seus discípulos. Porque naquele momento nem mesmo os seus discípulos tinham fé suficiente para entender o que ia acontecer. E alguém olha para Jesus e diz assim, mas Senhor, como não vamos deixar ir? Ainda se nós tivéssemos dinheiro, ou se tivesse alguma padaria próxima, nós não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento para todo esse povo. Como se diz, olha, deixa aí. Aí Jesus, que havia pregado sobre a compaixão, Jesus que havia trazido para eles o entendimento de um reino que era completamente diferente das coisas em que eles estavam vendo e vivendo aqui na terra. Aí Jesus disse para os seus discípulos que eles não estavam entendendo, porque os olhos deles também estavam voltados para as necessidades, para as coisas materiais, mas Jesus estava falando de um reino, Jesus estava falando de uma providência, aleluia. E quantas vezes nós temos passado por isso, e temos esquecido que Ele ainda é o Deus provedor. Ele ainda é o Deus que entra com providência na hora certa, no momento exato. Aleluia. E muitas vezes nós estamos, sim, como os discípulos. Aonde vou eu arrumar condições para atender tudo isso? Mas o Deus que faz milagre, o Deus que faz multiplicação, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Quando eu falei da multiplicação, é bom a gente entender que
embora foi uma outra passagem, Jesus pede para que não despede o povo, peça para que todos eles se assentem, se organizem, se agrupam de 50 e 100, porque no momento em que não tinha mais a visão de fé, alguém disse: ei, tem alguém aqui que tem alguns pães e alguns peixinhos, mas o que é isto para toda essa multidão? O que é isto na minha e na sua mão? Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, aí nós vemos a diferença. Quando confiamos aquilo que para nossas mãos parece que não é nada, mas colocamos nas mãos do Senhor, nós vamos ver mudança, nós vamos ver multiplicação, nós vamos ver milagres. Eu creio assim. Porque quando Jesus pegou o pão e os peixes, e Jesus levantou aos céus e deu graças, certamente nós entendemos que ele falou com o Pai: Pai, é chegado o momento aqui em que é o teu nome que vai ser glorificado. É aquilo que eu disse, muitas vezes passa pelas nossas mãos, mas o nome do Senhor não é glorificado, e continua sendo apenas a mesma quantidade, continua sendo apenas aqueles pãezinhos, continua sendo apenas aqueles peixes. Não há multiplicação, porque nós não colocamos a confiança na mão do Senhor. Aleluia! Uma certa vez, eu acho que eu comentei aqui, de um rapaz que falava, não era só um, era vários que falavam isso, quando a gente trabalhava na empresa: o que eu vou fazer com isto, com esse salário que não dá para nada, que não dá para passar o mês? E realmente não dava, porque ele não havia confiado no Senhor. Não havia confiado no Senhor. Aleluia! Então, quando nós confiamos no Senhor, meus irmãos, nós vamos ver a providência, o prover de Deus. No verso de número 11, ele diz assim, no 11 nós já lemos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia! Como eu disse, Jesus, ele estava ali, ele não convidava, ele não chamava o povo. Talvez a princípio o povo falava: bom, se eu não tenho mais para onde ir, não tenho trabalho, não tenho aonde comer hoje, não vou voltar para casa agora, por que não ouvir uma palavra? E certamente a palavra vinha, mudava e transformava a vida daquelas pessoas. Pessoas que estavam ali enfermas eram curadas. Pessoas que estavam ali ansiosos, outros oprimidos ou depressivos, eles recebiam de Deus a cura naquele dia. E voltavam para casa cheio de esperança, cheio de paz. E isso só acontece, meus irmãos, quando todos nós estivermos no mesmo propósito. Há poucos dias, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. E ele disse para mim, chorando, um homem: como é difícil, pastor, sair pela manhã todos os dias em busca de um trabalho. E às vezes as pessoas acham que eu sou um preguiçoso,
que eu não tenho coragem e vontade de trabalhar, mas quando chega a tarde, não dá vontade de voltar para casa. Ele disse para mim, porque quando eu vou voltar para casa, eu volto de mãos vazias. E às vezes, chegando em casa, a minha família não está na mesma visão daquilo que eu passei o dia todo procurando. E muitas vezes eu recebo uma palavra que, ao invés de me trazer ânimo, aquilo me derruba ainda mais. O que você fez hoje? Não arrumou nada. Talvez nem procurou. E ele disse, aquilo acaba comigo. E quando eu olhei aquilo ali, eu imaginei essa passagem. Porque não era diferente. Como voltar para casa agora? E naquele dia nós oramos por esse homem. Naquele dia nós liberamos uma palavra sobre a vida dele. Porque nós entendemos que, como disse Pedro e João, às vezes nós não temos a prata e nem o ouro para dar. Mas alguma coisa ainda tem em nós, que nós podemos doar para mais alguém. Uma palavra de ânimo. Uma palavra que volta para casa, filho. Que a providência de Deus vai chegar. Deus vai enviar a providência, sim. Eu me lembro uma vez, um domingo à noite, foi me dada a oportunidade para ministrar. E eu estava pregando sobre a providência, e eu pregava sobre Isaque. Abraão levando Isaque para ser sacrificado. E naquele dia eu liberei uma palavra sobre a igreja dizendo, enquanto você sobe por aqui com o seu sacrifício, Deus envia providência pelo outro lado. Só sabia eu qual era a providência que eu precisava de Deus naquele dia. Eu não queria voltar para casa da mesma maneira que eu havia vindo. E quando terminou o culto, quando terminei de ministrar a palavra, eu dobrei o meu joelho e comecei a orando, agradecendo a Deus. E naquele dia eu chorei de soluçar. Mas quando eu levanto e saio dali, no final do culto, 2 irmãos me procuraram e disseram assim, quase igual a palavra que Jesus falou para Zaqueu, hoje convém que eu vá até a tua casa. E quando eles disseram que iam lá em casa depois do culto, eu imaginei, meu Deus, se eles forem lá, nós vamos ter que preparar alguma coisa para nós comer, e eu estou só pela misericórdia hoje. E eles me disseram, pastor, vai na frente, daqui a pouquinho nós vamos passar lá. E chegaram aqueles 2 irmãos com 2 carros. Um deles estava levando no porta-mala de um Monza, presbítero Coutinho, que tem um porta-mala bem grande, quase cheio de alimentos. E naquele dia eu estava orando, pedindo a Deus uma providência no meu celeiro. Então, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós saímos, porque não somos diferentes de todos, e viemos até a casa do Senhor e pedimos a Deus para enviar uma providência. Pregamos a palavra de Deus, liberamos a palavra e profetizamos sobre a vida de alguém. Mas às vezes nós não temos a coragem de liberar a palavra também sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu celeiro. Eu quero encerrar essa palavra dizendo, Deus está enviando a providência até a sua casa. Aleluia. Se é uma porta aberta que você está esperando, eu creio. Deus ainda abre portas. Se é uma providência, meu irmão, talvez você ficou como aqueles homens, passou o dia todo esperando uma resposta de Deus. Mas você veio e ouviu uma palavra, e eu creio, Deus enviará até você a bênção, a providência que você tanto espera. Aleluia. Porque Ele é Deus e não nos despede de mãos vazias. Porque Ele é Deus e sabe e conhece as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Que cada um dos irmãos tome posse dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, que Deus assim possa
nos abençoar em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus o abençoe. Presbítero Coutinho, o senhor fala.